Fala, Vitor, tudo bem? Aqui é o professor André para a gente fazer a correção das suas redações. Eu vou fazer as duas no mesmo vídeo, né? Até para a gente ganhar tempo. Começando com essa que foi o nosso tema 1, que era o problema da maternidade precoce no Brasil. O que eu vou fazer? Eu vou ler a redação com você e aos pouquinhos eu vou comentando tanto as minhas correções quanto algumas coisas que eu quero acrescentar, alguns elementos que eu já tinha marcado de antemão na sua redação. Então vamos lá. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à saúde. No entanto, o Brasil apresenta índices preocupantes de gravidez precoce, o que compromete a efetivação de fato daquilo que é garantido pela lei. Logo, revela-se vital discutir sobre o problema da maternidade entre jovens no país, a fim de buscar caminhos plausíveis para reverter essa triste realidade. A nível de ideia, a sua introdução está perfeita, tá? Você coloca uma leve mostra de conhecimento, uma espécie de contextualização ali com a questão da Constituição, faz uma relação interessante com a gravidez, né? Afinal, se a Constituição diz que o jovem ou adolescente tem direito a esses elementos, a gravidez não está permitindo que essa lei seja garantida, a gravidez precoce, né? Os altos índices de gravidez precoce. E termina com uma tese dizendo basicamente que é preciso discutir esse problema e buscar soluções, né? Que não é um tema em que você deva se posicionar especificamente, então sua tese nada mais vai ser do que a reafirmação do problema e o reconhecimento de que é pertinente a gente debater sobre ele. Tá? A nível gramatical é que ocorrem os problemas. Então, em primeiro lugar, aqui, neste número 1, a gente tem essa questão da crase. Né? Aqui, note que você tem uma lista de 3 elementos. Né? A criança e adolescente têm direito a quê? A proteção, a vida e a saúde. E eu achei curioso, porque você coloca a crase só em um deles, quando na verdade o correto é colocar a crase em todos, né? Porque quem tem direito a alguma coisa. Então se a gente pegar aqui, direito a. Daí o primeiro item é proteção. Esse proteção é uma palavra feminina, né? Então a gente precisa colocar um artigo na frente. A gente tem direito a vida. Então, vida também é uma palavra feminina. E tem direito à saúde, que também é uma palavra feminina. E o que é a crase? A crase nada mais é nada mais é do que a fusão, a união entre uma preposição, que é este aqui, quem tem direito a algo, e entre um artigo, que é aquele que vai na frente do substantivo. Né? Então, da união deste artigo com este preposição, a gente fica com direito à proteção, com crase, à vida, com crase, e à saúde, com crase. Nota o seguinte, se por acaso esses itens fossem masculinos, se fosse direito a dinheiro, direito a trabalho, direito a... pode ser qualquer palavra masculina, vou botar uma bem fora, fone de ouvido. É o que eu... Né? A gente colocaria assim. Não, tá. Então, como são palavras masculinas, a gente teria o dinheiro, o trabalho, ou fone de ouvido. E aí a nossa frase ficaria assim, direito ao dinheiro, ao trabalho e ao fone de ouvido. Por que eu estou mostrando isso? Porque existe uma regrinha geral de crase que é muito simples aqui. Quando eu substituir as palavras femininas por palavras masculinas, se a frase ficar com ao, com as palavras masculinas, quer dizer que quando eu tiver as palavras femininas,
eu vou ter a crase. Por quê? Porque aqui claramente dá para ver a união entre o a preposição e o artigo o. A preposição e o artigo o. A preposição e o artigo o. Aqui também existe a união entre um a preposição e um a artigo, só que como não existe na língua portuguesa essa estrutura aqui, ó, não existe isso aqui, a, né? Da mesma forma que tem AO aqui embaixo, em português a gente representa este AA através do sinal de crase e um único A. Então, se na palavra masculina eu usar AO, com as palavras femininas eu vou usar a crase. Tá? Talvez você me questione, eu não poderia escrever assim, professor André? Sem artigo? Direito a dinheiro, direito a trabalho, direito a fone de ouvido. E aí, a frase não ficaria assim? Direito a dinheiro, direito a trabalho e direito a fone de ouvido? Sim, poderia. Qual a diferença entre as duas? Bom, é uma diferença mais a nível de significado. A gente diz que quando eu utilizo o artigo, eu estou... Como isso aqui é um artigo definido, né? O e o a são artigos definidos, se diz que a nível de significado eu me coloco como mais próximo do elemento que eu estou me referindo. E quando eu não uso o artigo, eu me colocaria como mais distante. Eu vou dar um exemplo com uma palavra que é um pronome pessoal. Se eu dissesse assim, ó, envie esta carta, vou botar assim, John Lennon. Tá? Nesse espaço aqui, eu tenho duas opções. Eu posso usar ao John Lennon e eu posso usar a John Lennon. Dizem os gramáticos que essa versão de cima dá um significado, dá um sentido de que eu sou mais próximo do John Lennon. Eu conheço melhor o John Lennon. E a de baixo dá uma ideia mais de impessoalidade. Envia lá a John Lennon, né? Como se eu não tivesse essa mesma proximidade. As duas formas estão corretas. É a questão de escolha de que tipo de significado que eu quero passar. Se eu usar o artigo, eu me coloco como mais próximo. Se eu não usar o artigo, uso apenas a preposição, eu me coloco como mais distante. Então, é possível usar dessa forma aqui, direito a dinheiro, direito a trabalho, direito a fone de ouvido? Sim, é possível, eu estou usando apenas a preposição. Dito isso, eu também posso dizer para você que eu posso usar assim, ó. Deixa eu aumentar essa janela. Acho que não, acho que fica melhor assim. Tá? Eu posso usar assim, ó. Ao invés de direito a e colocar o artigo na frente de cada palavra, eu posso definir uma espécie de distanciamento, de impessoalidade maior. E então a frase que era direito a preposição a artigo, que eu representava pela crase, ela pode se tornar isto aqui, ó, direito à proteção sem crase, à vida sem crase e à saúde sem crase. Da mesma forma que eu usei aqui em cima com os itens masculinos, usando apenas a preposição. Eu sei que essa explicação é um pouco detalhada, né? É só para te mostrar que, basicamente, você tem duas opções nesta frase aqui que você escreveu. Você tem a opção de usar todos os elementos com crase, e você está dizendo para o corretor assim, ó, nesta frase eu estou usando o a artigo mais o a preposição, porque o significado que eu quis dar é que eu me coloco como mais próximo, mais conhecedor desses elementos. Ou então eu vou usar os três elementos sem crase, né? Porque eu dizendo para o corretor, olha, eu me coloco, eu me posiciono como mais distante desses elementos, e por isso eu não estou usando o a artigo mais o a preposição, eu estou usando apenas o a preposição para me referir a esses elementos. Tá? As duas opções são corretas. O que é incorreto é colocar um de um jeito e o outro de outro, como você fez. Tá?
Resumindo, quando tiver a palavra feminina, né, e tiver uma palavra anterior que exija a preposição, como é essa direito, quem tem direito a alguma coisa, o mais simples é usar a crase sempre. Tá? Mas eu faço questão de dar a explicação completa para você. Daqui a pouco vai ver algum texto importante, alguma redação que foi bem. Aqui não tem crase. O que o professor André me explicou então? Para você saber que existe essa possibilidade, tá? Mas resumindo, né? Ficou aqui, não ficou coerente, né? Você usou crase em um e não usou nos outros, tá? Então usa em todos e não tem erro. No número 2 aqui é um simples erro de vírgula, né? Se você está listando elementos, você está listando 3 elementos, a proteção, a vida e a saúde. Tem que ter a vírgula entre eles, né? No último não, porque tem um E, mas entre os dois primeiros sim, porque é a regra mais básica de todas da vírgula, né? Para listar elementos, itens de uma lista. Tá. Depois aqui, nesse parágrafo, o único outro erro é nessa palavra jovens. E eu até achei esquisito, né? Achei que podia ser algum tipo de borrão do papel, alguma coisa. Mas eu vi que você repete o mesmo erro mais para o final do texto. A palavra jovens não leva acento, tá? As palavras que terminam com ENS, que é ENS, né? Tem EN e ENS, que são acentuadas, são as oxítonas, palavras como também ou parabéns. Aí elas são acentuadas na própria última sílaba. Oxítona é aquela palavra que tem a sílaba tônica na última sílaba. Como jovens é uma palavra que ela é paroxítona, ou seja, ela tem a sílaba tônica na penúltima sílaba, que é jó, então ela não leva acento, né? Você comete o mesmo erro lá mais para o final do texto, depois a gente chega lá. Deu uma travadinha aqui no meu computador. Desfazer o zoom. Ok. Vamos olhar para o seu primeiro argumento. Deixa eu encher meu chimarrão aqui. Em uma primeira análise, gostei que você acertou essa vírgula aqui, ó. Tá certinho, porque isso aqui é um adjunto adverbial em início de frase com 3 ou mais palavras. Então essa vírgula é obrigatória. Muito bem. Em uma primeira análise, é importante ressaltar que o Estado possui uma política pública imprescindível. 2 pontos. A distribuição gratuita de preservativos nos postos de saúde. Todavia, tal medida, embora fundamental, ainda é insuficiente. Os números comprovam: cerca de 20% dos nascimentos no Brasil são provenientes de mulheres com idade inferior a 20 anos. Dessa forma, é necessário que se estude outros meios para resolver a problemática. Eu gostei muito desse parágrafo de argumento, tá? Eu gostei da forma que você usa a pontuação, o uso dos 2 pontos para definir qual a tal política pública imprescindível. Gostei da ideia em si de citar a distribuição gratuita de preservativos e mostrar que isso não é suficiente. Eu queria só salientar, tem um ponto aqui de grafia, distribuição, aqui ó. Eu notei que algumas vezes que você coloca a letra E, por exemplo, aqui na palavra distribuição, se você notar bem, aqui ó, nesse eu sei que é um de distribuição, mas um corretor mais chato ele pode dizer, olha, este I, ele não tem o pontinho em cima e ele está muito parecido com alguns Es. Se você comparar, por exemplo, até esse aqui do final da palavra importante com este aqui, este da medida aqui embaixo, este E com isto aqui, gera uma pequena confusão, né? Então, a dica que eu dou para você é sempre deixar bem marcado os pontos em cima da letra I. Né? Eu vejo que você aparentemente não coloca ponto em cima da letra I. Então, como às vezes parece que tem uma voltinha no seu I, isso acontece por causa da rapidez que a gente escreve, né? Coloca o ponto em cima do I para não deixar margem para perder nota por causa disso, tá? Ok. Então eu gosto da sua ideia.
E eu gosto que você comprova através dos números, né? Isso é bem importante, um argumento de estatística, que tinha nos textos de apoio, né? Mas é a forma correta de utilizar. Essa crase aqui do número 4 não vai, via de regra, na frente de números e também na frente de palavras masculinas, que é anos aqui, mas via de regra na frente de número não se usa crase nunca. Tá? Só esse erro gramatical, esses dois erros gramaticais. Assim, tá nas apostilas para os avaliadores do Enem que o ponto final do parágrafo não é descontado mais. Tá? Então, assim, não descontei nota pelo fato de você não ter utilizado o ponto final no parágrafo. Mas, assim, uma coisa que vale a pena utilizar o ponto, né? Mas não está explicitamente escrito nas nossas apostilas dos avaliadores que a gente não deve descontar nota se faltar o ponto final no final do parágrafo, tá? Para dividir as frases ainda é obrigatório. Ok, aí a gente vai para o argumento, para o ponto mais importante do texto. Digo um ponto mais importante porque é aqui que eu encontro problemas. Tá? Então aí você começa assim. De acordo com a ginecologista Marta, acho que é Finotti, uma forma de tentar coibir a gravidez precoce seria através da ampliação dos métodos contraceptivos reversíveis de longa duração. Eles podem ficar no corpo da mulher por anos, sem a necessidade de intervenção diária da paciente e sem prejudicar a fertilidade no futuro. Com isso, os gastos médicos também serão reduzidos, contribuindo principalmente com os mais pobres. Grupo esse que apresenta as maiores incidências do problema. Tá, em primeiro lugar, o ponto mais positivo. Aliás, o ponto mais positivo de todos os seus textos é que você lida muito bem com a coesão textual. Coesão textual é aquela questão de amarrar as partes do texto através dos operadores argumentativos. Pode ser esses pronomes demonstrativos, ó, grupo esse, você está retomando, né, os mais pobres, isso é perfeito. Por exemplo, o com isso, o eles, todos esses elementos que você utiliza muito bem e ponto muito positivo é que na competência 4 você sempre tira 200, porque é absolutamente perfeito. Tá? Agora, vamos olhar para esse parágrafo com cuidado. Se você olhar para esse tópico frasal, o que você está fazendo? Você está usando o argumento de autoridade, está, né? Tá citando a tal da ginecologista, já no tópico frasal. Isso seria perfeito se você estivesse escrevendo uma reportagem para uma revista. Só que esse recurso textual, ele não é muito característico do tipo de texto que a gente quer no Enem, que é a dissertação argumentativa. Tá? Porque em uma revista, em uma reportagem, a gente tem esse tempo, digamos assim, esse espaço, digamos assim, para expor mais as coisas, para refletir mais sobre as coisas, para dar essa importância para as autoridades, né? Porque em reportagem de revista é bem assim, né? Vale muito mais quem falou as coisas do que o argumento em si. Em reportagem de revista nem existe argumento, na verdade, é só um texto expositivo. E se você reler esse parágrafo aqui, você vai até encontrar semelhanças com uma reportagem de revista. Ele está bastante expositivo. E ele está pouco argumentativo. Não é que não tem uma ideia. Eu percebo claramente que você está defendendo a ideia de que é preciso buscar alternativas, que essa alternativa que você destaca são os contraceptivos reversíveis de longa duração e que tem benefícios desses contraceptivos. Só que a forma como você escreve isso está pouco argumentativa e muito expositiva. É por isso que eu sugeri uma reescrita desse parágrafo, de modo que ele fique mais argumentativo. Então, o que eu faço? Primeiro, eu tiro a autoridade, a ginecologista, do tópico frasal. O meu tópico frasal, num texto dissertativo argumentativo, tem que ter sempre o núcleo do meu argumento daquele parágrafo. É por isso que eu digo assim, ó, entre os métodos ainda pouco explorados, destacam-se os chamados contraceptivos reversíveis de longa duração. Ponto.
né? Porque esse é o ponto central do meu parágrafo, né? Você disse, ao terminar o primeiro argumento, que é necessário que se estude outros meios para resolver a problemática. Então a gente vai agora falar sobre esses outros meios, sobre pelo menos um desses outros meios. E ele tem que ser o foco central do nosso argumento. Aí depois de falar qual é esse método, né? Eu falo então das qualidades que você também usa no seu texto, mas aqui a gente está reescrevendo de uma forma mais argumentativa. Então eu digo, eles se caracterizam por permanecerem no corpo da mulher durante anos, sem a necessidade de intervenção diária da paciente e sem prejudicar a fertilidade no futuro. Tá? E ponto de novo. Aí sim eu venho com a ideia da autoridade, tá? Mas quem que defende isso? Da onde que eu tirei? Eu digo assim, ó, essas são boas razões pelas quais ginecologistas como Marta Finotti os indicam. Então eu dei uma generalizada primeiro, eu disse que vários ginecologistas indicam, e eu dei um exemplo de uma delas que a gente sabia, porque estava nos textos de apoio, né? Apontando, então, aí eu uso um elemento coesivo aqui, apontando ainda que são opções mais baratas, o que impacta diretamente as classes mais pobres, com as quais ocorre a maior incidência do problema. Vê que também eu uso os elementos coesivos aqui de uma forma um pouquinho diferente. Eu falo das classes mais pobres, aí ao invés de utilizar grupo esse, eu uso com as quais ocorrem. Né? Mas é a mesma ideia, eu sei que você saberia utilizar dessa forma. O que faltou aqui não foi questão de não escrever bem. O parágrafo está bem escrito. Faltou só adaptar para uma forma mais argumentativa. Sei que já falei isso, mas estou repetindo porque é o mais importante aqui. Tá? Então, é só essa questão primeiro, perceber que isso acontece, porque é difícil a gente perceber isso sozinho, eu tenho consciência disso, né? Mas eu tenho também consciência que uma vez que virar essa chave aí no seu cérebro, você vai conseguir tranquilamente fazer essa adaptação, tá? Então esse é o elemento mais importante dessa redação aqui, tá? É o que mais marcou e que eu acho que mais a gente precisaria corrigir. Falando de gramática nesse parágrafo, tem um apontamento que eu acho interessante, que é a questão aqui do uso do tempo verbal. Nota que aqui no seu tópico frasal você diz, ó, uma forma de tentar coibir a gravidez precoce seria através da ampliação. Aqui você usa o futuro do pretérito, né? E lá no final você usa, com isso, os gastos médicos também serão reduzidos. Aqui você trocou o tempo verbal, né? Foi para o futuro do presente. E isso também a gente não pode fazer. Então aqui você teria que usar os gastos médicos também seriam reduzidos, né? Porque a gente sempre está no nível da hipótese, caso a nossa solução fosse aplicada. Então aqui está certinho e você tem que manter depois. Aqui, no número 6, eu só quis salientar a grafia dessa palavra. Eu entendo que está escrito diária, porém tem o problema da letra E, que eu já citei para você, né? Da letra I, que parece um E, né? E desse acento que você sabe que ele vai em cima do primeiro A, só que do jeito que você escreveu, ele fica ali entre o I e o R e pode gerar problemas, né, com os corretores. Então, só para chamar a atenção mesmo disso. Ok, e a sua conclusão? Percebe-se, portanto, que, apesar do governo possuir medidas para buscar solucionar o problema, é preciso que haja outras mais eficazes, como foi exposto. Além disso, é imprescindível que o foco seja maior em comunidades carentes e regiões menos desenvolvidas. Faz-se necessário também que o Ministério da Saúde, juntamente com o Ministério da Educação, promovam eventos nas escolas para orientar, desde o início, as crianças e os jovens acerca da gravidez precoce e seus desdobramentos. Somente assim poderá se dizer que a maternidade precoce não é um problema no Brasil. Vou falar primeiro das questões mais gramaticais e depois comentar a sua proposta de intervenção. Questão mais gramatical. Este número 8 aqui eu acho que é mais um ajuste fino, sabe?
Acho que o termo possuir não é correto aqui. O governo não possui medidas, né? Que termo que eu sugeri aqui, eu coloquei o governo promove, né? Então eu usaria assim, apesar do governo promover medidas para buscar solucionar o problema, acho que é um termo mais exato aqui, né? Aqui no número 9 falta uma vírgula, né? Porque a frase é assim, ó, faz-se necessário também que o Ministério da Saúde, daí vírgula, juntamente com o Ministério da Educação, vírgula, este juntamente com o Ministério da Educação é um adjunto adverbial deslocado, né, que é aquele famoso que vai entre vírgulas, então faltou aqui logo depois. Tá? Aqui os jovens, né, acentuado, que repete de novo, comentei que você repetia no final do texto, então lembra que jovens não leva acento. E esse acerca da gravidez precoce e seus desdobramentos tem um probleminha que a gente chama de paralelismo sintático, que é o seguinte. Deixa eu escrever essa frase para você. Acerca da gravidez precoce e seus desdobramentos. Olha só. O verbo... isso não é um verbo, isso é um... sobre... O que é isso aqui? Eu vou classificar essa palavra acerca de. Ele digamos que ele é o núcleo da locução prepositiva, tá? Mas esse nome você não precisa saber. Só que a expressão correta é acerca de, tá? Claro, como você está usando gravidez, você vai acerca de mais a, que vai se tornar acerca da. Gravidez precoce. Daí você coloca um e, que é um elemento que soma, né? Só que você ainda está falando acerca de uma coisa e acerca de outra, certo? Então a gente tem o acerca da gravidez precoce e o acerca de mais os. Porque é o mesmo caso. Você utiliza, no mesmo caso lá da questão da crase, né? Você utiliza primeiro, vou deixar junto. Você utiliza primeiro a preposição e depois o artigo. Então, de mais a, acerca da gravidez precoce. Depois, de mais os, porque é os desdobramentos, né? Então você tem que usar um dos seus desdobramentos. Tá? Na sua frase ficou assim, ó, acerca da gravidez precoce e seus desdobramentos, mas o correto é acerca da gravidez precoce e dos seus desdobramentos, porque a gente tem que respeitar a estrutura. Por isso, paralelismo sintático. Aquilo que é paralelo ocorre lado a lado, né? E sintático é a nível de frase, a sintaxe da frase. Sintaxe trata dos elementos que compõem a frase, né? Então eu tenho que usar a mesma estrutura, a preposição mais artigo e depois preposição mais artigo também. Tá? Então isso aqui entra lá na competência 1, que trata dessa questão gramatical, que é o paralelismo sintático. Ok, de gramática é isso. Quero comentar a sua proposta de intervenção, que eu achei que poderia ser um pouco melhor, né? Eu dei 160 sobre 200 para você, porque eu achei que a gente conseguiria especificar um pouco mais. Deixa eu pensar numa forma da gente reescrever isso aqui. Percebe-se, portanto, que apesar do governo possuir medidas, vou botar o promover, né? Promover medidas para buscar solucionar o problema, é preciso que haja outras mais eficazes, como foi exposto. Como foi exposto. Até aí tudo bem. Além disso, é imprescindível que o foco seja maior em comunidades carentes. E regiões menos desenvolvidas.
imprescindível que o foco seja menor em comunidades carentes e em regiões menos desenvolvidas. Ok. Até aí tudo bem. Faz-se necessário também que o Ministério da Saúde, juntamente com o Ministério da Educação, promovam eventos nas escolas para orientar desde o início as crianças e os jovens acerca da gravidez precoce e dos seus desdobramentos. Somente assim poderá-se dizer que a maternidade precoce não é um problema no Brasil. Tá. Aqui. Então, vamos pensar nessa proposta de intervenção. O que você está dizendo? Vamos tentar destrinchar ela. Primeiro, sua proposta. Você está dizendo que é preciso que haja outras medidas. Por parte de quem? Do governo. O maior foco em comunidades carentes. E regiões menos desenvolvidas. Daí você coloca dois atores aqui, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Promovam eventos para orientar os jovens acerca da gravidez precoce e dos seus desdobramentos. Basicamente é isso que você diz, né? Haja outras medidas. A minha questão é a seguinte, ó. Quando você diz outras medidas e você diz como foi exposto, você só citou uma medida ao longo do seu texto, né, que foi o uso de outra forma de contraceptivo. Isso me pareceu incompleto. Em primeiro lugar. Maior foco em comunidades carentes. Eu me questiono de que forma. Vou botar assim, quais minhas perguntas ao ler isso? Quais? Como? E aqui, eventos para orientar os jovens acerca da gravidez precoce. Acho que sim, só que eu acho que mais importante do que orientar sobre a gravidez precoce, o jovem precisa saber sobre o método contraceptivo em si, né? Me parece que é assim, vamos pensar, né? O jovem, quando ele está lá no seu, sei lá, 12 aos 18 anos, não sei que idade que você tem, mas pelo que eu me lembro da minha época, nada vai acontecer com a gente mesmo, né? Tudo, quando os pais nos dizem, não faz isso que pode acontecer tal coisa, a gente pensa, comigo isso aí não acontece. Então, educar para uma possibilidade, que seria a gravidez precoce, tende a ser menos eficaz do que educar simplesmente para usar camisinha, por exemplo, né? Para utilizar o método contraceptivo, sabe? Então, nenhum problema em orientar sobre a gravidez precoce, mas a gente tem que colocar nisso também, adicionar ou colocar como foco os métodos com o uso
uso de métodos contraceptivos. Tá? E aí, feito esse raciocínio, a gente vai tentar colocar isso no seu texto. Então, percebe-se, portanto, que apesar do governo promover medidas para buscar solucionar o problema, é preciso que haja outras mais eficazes, como foi exposto. Colocaria assim. Eu vou copiar o seu para a gente ir adaptando. Preciso que haja outras mais eficazes. Entre elas, como é que é aquele que você usa? A ampliação dos métodos contraceptivos de longa duração. Entre elas, a ampliação dos métodos contraceptivos de longa duração. Pode ser um caminho viável. A ampliação dos métodos contraceptivos de longa duração pode ser um caminho viável, bem como o investimento na educação sexual dos jovens. A ação dos métodos contraceptivos de longa duração pode ser um caminho viável, bem como um investimento na educação sexual dos jovens através de eventos promovidos nas escolas, orientando sobre seu uso e alertando sobre os desdobramentos da gravidez precoce. Deixa eu ver como é que tá. Percebe-se, portanto, que apesar do governo promover medidas para buscar solucionar o problema, é preciso que haja outras mais eficazes. Entre elas, a ampliação dos métodos contraceptivos de longa duração pode ser um caminho viável, bem como o investimento na educação sexual dos jovens através de eventos promovidos nas escolas, orientando sobre seu uso e alertando sobre os desdobramentos da gravidez precoce. Desdobramentos negativos da gravidez precoce. Ok. Além disso, como é que a gente vai citar os ministérios? Acho que nem precisa citar os ministérios, na verdade. Mas eu queria usar a sua ideia. Tais recursos, tais medidas, tais eventos
Tais iniciativas deveriam ser promovidas ou deveriam partir dos Ministérios da Saúde e da Educação, tendo como foco principal as comunidades carentes e regiões menos desenvolvidas. Somente assim poderá se dizer que a maternidade precoce não é um problema no Brasil. Vamos ver como ficou. Percebe-se, portanto, que apesar do governo promover medidas para buscar solucionar o problema, é preciso que haja outras mais eficazes. Entre elas, a ampliação dos métodos contraceptivos de longa duração pode ser um caminho viável, bem como o investimento na educação sexual dos jovens através de eventos promovidos nas escolas, orientando sobre seu uso. Este seu uso está retomando os métodos contraceptivos, né? E alertando sobre os desdobramentos negativos da gravidez precoce. Tais iniciativas deveriam partir dos Ministérios da Saúde e da Educação, tendo como foco principal as comunidades carentes e regiões menos desenvolvidas. Somente assim poderá se dizer que a maternidade precoce não é um problema no Brasil. Então, o que a gente fez? A gente definiu um pouco melhor, deixou menos vago quais as medidas que devem ser tomadas pelo governo, né? A gente retomou a sua ideia dos métodos contraceptivos de longa duração. A gente não colocou como esse foco maior em comunidades carentes. Mas como a gente detalhou um pouco mais, né, entre elas a ampliação dos métodos contraceptivos de longa duração, bem como o investimento na educação sexual dos jovens através de eventos promovidos nas escolas, orientando sobre seu uso e alertando sobre os desdobramentos negativos da gravidez precoce, a gente deu uma desenvolvida nessa ideia, aí talvez não precise colocar um como para essa pergunta, né? Como que é o maior foco? Me parece que assim não foi necessário. E aqui a gente colocou como foco os métodos contraceptivos, né? Que é a prevenção da gravidez precoce através de uma coisa mais concreta e não só através da abstração de alertar sobre os desdobramentos negativos que ela traz, né? Basicamente, o que eu quis fazer foi tornar mais concretas as medidas que você propõe. É claro que basicamente eu estou falando a mesma coisa. Eu só estou definindo com outras palavras para que seja mais palpável aquilo que você escreveu. Tá? Então isso faz a diferença na hora de avaliar uma proposta de intervenção. Né? Se você quiser comparar, estamos aqui primeiro o seu parágrafo e depois a minha reescrita. Quis reescrever com você propositalmente para você ter uma noção de como é que é o meu raciocínio, que por vezes não é linear, você percebeu, né? Não flui tão simples quanto parece, mas aos pouquinhos a gente vai encontrando as palavras e vai entendendo o que eu preciso fazer, né? A gente faz algumas perguntas por próprio texto para chegar em algumas conclusões, tá? Então, a nível de nota, você está bem em primeiro lugar, como eu te falei, né? Já vi alunos começando muito pior e chegando acima de 900 com pouca dificuldade, tá? Eu vejo que você tem que dar uma estudada em crase, porque a gente vai ver a próxima redação daqui a pouquinho. Lá também você erra algumas quantas vezes. E essa questão do parágrafo que não ficou tão argumentativo, né? Que nesse caso tirou bastante sua nota, mas eu me parece que é um problema fácil de resolver. É só questão de mudar a chave ali no seu cérebro, né? E entender que a gente tem que ser mais argumentativo e menos expositivo, não pode seguir essa estrutura de reportagem de revista, né? Que às vezes a gente resbala nela. E para conclusão, eu acho que não é um problema. Foi uma coisa meio pontual assim que aconteceu, mas de novo, fácil de corrigir conforme você vai tomando consciência das coisas, tá? Eu vou encerrar esse vídeo aqui, mas aí eu já vou começar com o outro. A gente se vê já já.